dando certo, isso, irmão, é gratidão. Mas adorar a Deus quando os ventos estão socando o contrário, isso é fé, irmão. Isso é confiança, é não deixar a esperança ser abalada. Louvado seja Deus. Eu meditando nesta palavra, e o Senhor me deu um tema nesta mensagem. O tema dessa mensagem para esta noite é: não perca a esperança. Não perca a esperança, é o tema desta mensagem que Deus colocou em meu coração. Louvado seja Deus. A história de Jó é uma história. Se o irmão quiser me ajudar no teclado, fica à vontade aí. A história de Jó é uma história bem conhecida, né, irmão? E se você for olhar na Bíblia Sagrada, ninguém, falando humanamente, passou pelo que Jó passou. Jó passou por uma situação tão adversa, tão difícil, que eu acredito que nenhum de nós que estamos aqui suportaria o que Jó passou. A palavra de Deus vai dizer no capítulo número 1, quando Deus reúne os seus filhos, o inimigo no meio do mundo da igreja do Senhor se reúne e ele também no meio. Nosso Deus, que é conhecedor, vendo as artimanhas do inimigo, pergunta para ele: de onde é que tu vens? Ele vem de rodear a terra e de passear por ela. Agora, irmão, o que me chamou a atenção quando Deus fala isso para o inimigo fala isso para Deus, ele elogia Jó. E você vê que Deus não precisa elogiar homens, porque o ser humano é a criação de Deus. Mas Deus, ele elogiou Jó dizendo: não tenha observado meu servo Jó, um homem sincero, temente a Deus, se desvia do mal. O inimigo não se contentou com aquele elogio que Deus para Jó e disse: ele é temente a ti. É verdade. Ele se desvia do mal, é verdade. Ele é um homem sincero, é verdade. Sabe o que é tudo isso? Porque tudo quanto ele precisa tem dado a ele. Aí Deus como conhecia o coração de Jó, diz: vai lá, toca e tira tudo quanto Jó tem, está em tuas mãos. Mas a vida dele não tira, porque pertence a mim. Sem perda de tempo, o inimigo foi lá. E a primeira investida que o inimigo deu, irmão, foi tirar toda a riqueza de Jó, achando que ele tirando toda a riqueza de Jó, material que Jó tinha, financeiramente, Jó ia negar a Deus. Jó continuou adorando, mesmo o inimigo tirando tudo quanto Jó tinha. Aleluia, Jesus. E a palavra de Deus diz que o inimigo não se contentou com aquilo. Agora os filhos de Jó se reúnem comemorando talvez uma data natalícia de algum dos filhos de Jó. Cria uma tempestade, sobra toda a casa da onde estavam aqueles filhos de Jó, e de uma vez só mata todos os 10 filhos de Jó. Eu já vi uma mãe perder um filho e ela ficar desesperada, puxando os cabelos, querendo desaparecer da terra. Você imagina perder 10 filhos, que a Bíblia diz que Jó amava os seus filhos, e perdeu todos os 10 de uma vez. Mas mesmo assim, Jó continuou adorando. E o inimigo não se contentando com aquilo que Jó estava fazendo diante de Deus, agora ele toca na saúde de Jó. A gente olha muito para a saúde física, mas quando você é atingido pela enfermidade física, também atinge o emocional e também o espiritual, irmão. Porque eu passei por uma situação de uma enfermidade que tanto atingiu o emocional, como também atingiu o espiritual. O inimigo usou essas 3 áreas para dizer: Jó vai blasfemar contra Deus. E o inimigo não tinha mais quem usar, irmão, agora usa a boca da mulher de Jó. A mulher de Jó passou por tudo aquilo que Jó também passou. Ela era a primeira dama, pode-se dizer, naquela região. Era a mulher mais rica, que era a esposa de Jó. Ela perdeu também a sua riqueza. A mulher de Jó, ela sentiu a dor para ter aqueles 10 filhos. Você imagine a mulher de Jó entrando numa igreja dessa, uma comparação que eu vou fazer, e a mulher de Jó entra por aquela porta e olha 5 caixões de um lado e 5 caixões de outro. Qual é a mãe que não vai ficar desesperada? A mulher, a estrutura dela se abalou.
E ela disse: Jó, só te resta uma coisa: é amaldiçoar o teu Deus e morrer. Mas segundo os estudiosos diz que no original significa, essa palavra de Jó, agradece a Deus e morre. E a palavra de Deus diz que Jó olha para a mulher e diz: mulher, eu conjecturo com as minhas palavras, eu acredito que Jó diz: mulher, eu sei que a situação que está passando também é difícil. A riqueza saiu, perdemos nossos filhos, olha para o teu esposo agora, resta um carro de telha para ele se coçar. Desespero bateu no coração daquela mulher. A primeira coisa que aquela mulher fez, pastor Márcio, foi perder a esperança. A esperança dela foi abalada e ela perdeu essa esperança, porque viu a situação que o marido estava. Mas mesmo assim Jó disse: mulher, tu fala, qualquer louca fala. O que eu tinha, mulher, foi Deus que deu. Deus me deu a riqueza e Ele mesmo tirou. Deus deu os filhos, mas Ele resolveu arrumar para si novamente. A minha saúde estava na mão de Deus, agora eu fui tocado pela enfermidade. Aleluia, porque Deus permitiu essa enfermidade na minha vida. A palavra de Deus diz: depois que já passou por tudo isso, Ele rasgou a sua cabeça, rasgou as suas vestes, se lançou no pó da cinza e adorou ao nome do Senhor. Porque a esperança de Jó, irmão, é uma esperança inabalável. Porque Jó era aquela espécie de adorador que adorava a Deus não pelo que Deus fazia, mas ele adorava a Deus pelo que Deus era na vida dele. Porque adorar a Deus, irmão, quando tudo está dando certo, isso, irmão, é gratidão. Mas adorar a Deus quando os ventos estão socando o contrário, isso é fé, irmão. Isso é confiança, é não deixar a esperança ser abalada. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. E Jó era esse adorador, irmão, que não deixava a esperança dele ser abalada. Ele não perdia a esperança por nada. Você vai ver isso em Jó capítulo 19, se não me falha a memória, perdão. Jó capítulo de número 25 e verso de número 19. Quando eu li esse capítulo 25 de Jó, eu me deparei com a situação que Jó estava passando. Jó estava enfrentando uma situação de desespero. Ele convida alguém para ajudar ele, um dos seus funcionários. E aquele vira as costas para ele e não obedece mais a voz de Jó. E depois que Jó vê que ninguém está do seu lado, que não vem socorro de ninguém para ajudar ele, ele levanta a sua voz e diz: eu sei que o meu Redentor ele vive, e por fim se levantará sobre a terra, ainda que a minha pele seja consumida, os meus olhos verão ao Senhor. Glória! Levante só aqueles que têm fé, aqueles que têm uma esperança inabalável. Abra a sua boca e glorifique e exalte o nome de Jesus. Aleluia! Glória. Deus. Oh, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Jó capítulo 13 e versículo de número 15. Louvado seja Deus. Jó capítulo 13 e o versículo de número 15 vai dizer: ainda que ele me mate. Jó faz uma declaração agora mais profunda. Jó 13, 15 diz: ainda que ele me mate, nele esperarei. Jó disse: ainda que ele me mate, mas a minha esperança está nele. Porque Jó tinha uma esperança, irmão, inabalável. Jó não perdeu a esperança. Ele vai dizer que o seu Redentor vive. Essa declaração é feita em Jó 14:7, porque ele diz: porque há esperança para a ave que se foi cortada. Ainda se renovarão e não cessarão o seu renovo. Eu estava meditando nesta palavra e lembrei que certo dia eu fui ali na cidade de Trairi e vizinho uma casa de uma ave muito grande. E o dono daquela casa, aquele terreno, resolveu cortar aquela ave, irmão. Gente com chama, assim. Eu cheguei e estava só
aquele lugar da árvore, mas estava aquele tronco enfiado no chão. E olhando para aquela árvore que foi cortada, a gente acha que acabou-se para ela. Só que eu voltei lá depois de 6 meses. E foi numa época do inverno. Eu fui lá naquele mesmo local. E quando eu cheguei naquele tronco que estava na terra, quando ele espolhou que a chuva deu, eles começaram a brotar, e não só uma árvore, mas vários pés de árvore novamente. E que o Espírito Santo fala no meu coração nesta noite, irmão. É que nesta noite é noite de restauração aqui neste lugar. É noite de renovo espiritual aqui neste lugar. Porque eu não conheço você, mas o Deus que está nesta igreja me conhece. O Deus que conhece o teu deitar e levantar. O Deus que conhece o teu pensamento e som do teu coração está aqui. Ele sabe como é que está a tua fé, a tua confiança nesta noite. Ele sabe da maneira que você entrou por estas portas. Ele sabe quando você estava em casa e falou no coração dizendo: Senhor, eu vou àquele culto hoje, mas fala comigo, Senhor, porque eu preciso de uma resposta. Eu preciso ouvir a tua voz. E nesta noite Jesus te trouxe aqui para te dizer que os ouvidos deles não estão tampados para que não possam ouvir, e nem a sua mão está entendida para que não possa salvar. Hoje. E Deus permitiu tudo isso na vida de Jó. Mas mesmo assim Jó não perdeu a esperança no Senhor. Glória a Deus, aleluia. Jó não perdeu a esperança, irmão. Aleluia. E o que o inimigo mais deseja, e o que o inimigo mais quer, é que eu e você, irmão, perca a esperança no Senhor. Desista de servir a Deus. E depois que Deus permite tudo isso na vida de Jó, no capítulo 42, a palavra de Deus diz que Deus agora resolve mudar a situação da vida de Jó. Segundo alguns estudiosos dizem que essa prova de Jó, irmão, durou de 7 a 10 anos. Eu não tenho a certeza, mas são os estudiosos que dizem que esta prova de Jó durou de 7 a 10 anos. Durante esse tempo, Jó tinha 3 amigos próximos dele. Mas na hora que a situação ficou difícil, foi os primeiros que se levantaram contra Jó. Todo dia ele estava lá dizendo: Jó, confessa o teu pecado. Jó, o que foi que tu fez, Jó? Para Deus te tratar dessa forma. Porque tem momento da nossa vida, irmão, que Deus permite. Que Salomão vai escrever no livro de Eclesiastes, capítulo 3, a partir do verso 1, que há um tempo para todas as coisas debaixo do céu e acima da terra. Salomão vai dizer que há tempo para nascer e há tempo também para morrer. Há tempo para sorrir e há tempo para chorar. Há tempo para se abraçar e há tempo para se afastar de quem você estava se abraçando. Aconteceu isso na vida de Jó. Mas Davi, escrevendo no Salmo de número 30, se não me falha a memória, e no verso de número 5, o salmista vai dizer que o choro pode até durar uma noite inteira, mas a alegria ela vai chegar pela manhã. A alegria vai chegar pela manhã. Jó chorou durante esses 7 ou 10 anos, não sei. Mas chegou um dia que Jó dormiu, e durante essa noite, no amanhecer, Deus mudou a situação. Para mim, eu não sei o tempo que você está enfrentando esta luta, essa dificuldade. Mas eu sei que há um tempo determinado para todas as coisas. E o nosso Deus a qual nós servimos, o Deus que mudou a situação na vida de Jó, é o mesmo Deus que está aqui nesta noite. Ele pode mudar a situação da tua vida. Ele pode mudar a situação da tua casa.
Ele pode mudar a situação da tua família. Talvez alguém já chegou para ti e disse: ei mulher, desiste do teu marido. Ei mulher, desiste do teu filho, porque não tem mais jeito. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não temas, que eu sou contigo. Eu sou o Deus que te ajudo e te fortaleço e sustento com a destra da minha mão. Levante a mão para o céu, abra a boca e glorifique ao nome de Jesus. No capítulo 42, verso 1 e 2 do livro de Jó diz: então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus pensamentos ou dos teus planos pode ser impedido. Deus faz essa declaração a Isaías capítulo 43, versículo 13, dizendo que antes que houvesse de eu sou, e não tem quem possa fazer ninguém escapar das minhas mãos. Operando eu, quem me impedirá? Deus nesta noite está agindo ao teu favor. Deus está agindo a favor da tua casa, da tua família, da tua saúde. Você crê nos milagres? Levante a mão para o céu, abra a tua boca, glorifique, exalte ao nome de Jesus Cristo. Tem resposta de Deus nesta noite para a tua vida. Tem resposta de Deus nesta noite para essa causa que você está enfrentando. Louvado seja Deus. Porque quando tudo parecia perdido, quando tudo parecia que não tinha mais jeito na vida de Jó, Deus resolve mudar agora o cativeiro de Jó. Aleluia. E Deus usou quem? Aqueles 3 inimigos de Jó. Aleluia. Deus entregou eles na mão de Jó. Mas Jó entendeu que ele estava passando, era um processo. Para que ele pudesse, presbítero Paulo, viver um novo propósito. Pegue na mão desta pessoa que está do seu lado e diga para ela: suporte o processo, porque você vai viver o propósito de Deus. Tem propósito de Deus chegando na tua vida. Tem propósito de Deus chegando na tua casa e na tua família. Porque só vive o propósito, meu irmão. Só vive o propósito de Deus quem suporta o processo. Amai canta lá, bachere, anda e canta. Só vive o propósito quem suporta o processo. Alabachura, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sinto Jesus aqui neste lugar. Eu sinto Jesus renovando. Eu sinto Jesus restaurando. Eu sinto Jesus renovando o quadro da tua história. Porque o nosso Deus é especialista. Entenda, Deus é especialista em resolver causas impossíveis. Nosso Deus é um Deus que é especialista em confundir a medicina da terra. Confunde o advogado e o promotor e o juiz desta terra. Quem olhava para Jó não acreditava que Jó podia mudar a situação. Mas Deus disse: Jó, eu vou mudar a situação da tua história, Jó. Aquilo que tu tinha no passado, Jó, eu vou botar uma pedra em cima, Jó. Que agora tudo quanto tu perdeu, eu vou te dar agora em dobro, Jó. Deus permite. Deus permite, irmão, porque Ele conhece quem é o verdadeiro adorador. A palavra de Deus diz que Deus devolveu em dobro tudo quanto Jó perdeu. Só não deu outra mulher, porque a mulher continuou com ele, né? Deus cuidou. Aquela mulher não podia morrer porque ela tinha que cuidar de Jó, né, irmão? A situação que eu passei no tempo do Covid, a minha mulher não podia nem pegar o Covid.
Tinha um convite de pegar ela e não pegou, Deus não permitiu. Mas eu passei 34 dias deitado em uma rede sem poder andar. E chegou um dia que eu disse para minha esposa: minha filha, o meu último dia de vida é hoje, eu sinto. Ela foi se ajoelhar no quarto e orar e dizer: Jesus, eu não quero que meu marido morra, eu quero ver ele pregando a tua palavra ainda nesta terra. E Deus ouviu a oração dela naquela noite e renovou as minhas forças. E hoje eu estou aqui como testemunhando do Deus que pode mudar a situação, por mais adversa que ela seja. Lá e canta, lá, batura e onde é que canta mais. Oh, eu sinto Jesus aqui.